Tenha fé em Deus. Esse é o tema da nossa mensagem deste sábado. Um excelente final de semana para você. Eu vou direto ao texto, Marcos capítulo 11, o verso de número 20. Já dá para a gente entender o contexto da história. Diz assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Deixa eu primeiro falar algo antes de entrar na questão da fé, mas deixa eu plantar algo no seu coração que me veio exatamente aqui agora quando eu li essa frase. Existem milagres da parte de Deus que são instantâneos, sabe? Nós oramos, ouvimos uma palavra, recebemos uma palavra, uma oração, e na hora somos curados, libertos, uma direção, ela salta aos olhos, clareia, já sabemos o que fazer. Enfim, existem realmente operações da parte de Deus na nossa vida que são instantâneas, acontecem naquele momento, naquele exato momento. Porém, existem exceções, existem operações da parte de Deus, milagres, um agir da parte do Senhor na nossa vida que depende de processo. Existem momentos em que Deus trabalha conosco e na nossa vida através de processos. Por exemplo, lembra do milagre dos 10 leprosos? Os 10 gritam de longe, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. E Jesus, do outro lado, também distante, também grita: olha, ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aí vem a frase que eu amo: e indo eles, ficaram curados. Perceba que eles não ficaram curados instantaneamente quando Jesus diz: ide. Eles ficaram curados enquanto iam. Então tem muito milagre que a gente recebe, muitas coisas que Deus trabalha, né, na nossa vida enquanto a gente vai, enquanto a gente prossegue, enquanto a gente continua, Deus vai agindo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque lendo aqui essa frase agora, no dia, versículo 20, né? Eles passando pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Você vê que Jesus libera essa história aqui, Jesus libera uma palavra, amaldiçoando a figueira, dizendo: nunca mais alguém coma fruto de ti, porque Jesus procurou fruto e não encontrou senão folhas, era só aparência. E fruto que é bom nada. Jesus diz que o que conta é fruto. João 15, ele diz que são os frutos, né, que glorificam a Deus. Enfim, Jesus amaldiçoou essa figueira e, no meu entender, olhando aqui para o texto, eu imagino que ele simplesmente liberou uma palavra, virou as costas e saiu. Mas no outro dia, pela manhã, os discípulos ficaram surpresos e perceberam que a figueira tinha se secado desde as raízes. Mas isso eles só viram no outro dia. Eles não viram na hora. Não foi na hora que Jesus liberou a palavra, a figueira instantaneamente secou. E muita gente precisa entender isso. E na hora que você recebe uma palavra, uma promessa, participa de um culto, recebe uma oração, é claro que todo mundo gostaria de receber um milagre instantâneo na própria vida, né? Mas nem sempre as coisas funcionam assim. A gente precisa acreditar que Deus falou já, Deus liberou uma palavra, pronto, ainda que você não esteja vendo, a parte de cima da figueira ainda esteja com as folhas verdes, Deus está agindo onde você não está vendo. Deus está trabalhando na raiz do problema. Deus está agindo em seu favor. Tendo dito isso, no versículo de número 22, Pedro, lembrando-se, diz: mestre, olha, a figueira secou, a figueira que tu amaldiçoaste secou desde as raízes. Aí Jesus respondendo, e eu destaco essa frase para a nossa mensagem desta manhã. Jesus respondendo disse-lhes, no verso 22, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Essa frase, ela ficou queimando no meu coração. Ontem eu usei essa frase no nosso culto ali na nossa igreja e amanheci com ela hoje no meu coração, porque nós precisamos ter fé. Aqui tem duas grandes lições. A primeira, ter fé é uma ordem de Jesus. Jesus não está dizendo: olha, se você sentir vontade, achar que é necessário. Não, a Bíblia diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível você levar uma vida que agrade a Deus. Então não tem conversa, não tem como negociar isso. Você precisa ter fé. Agora, o segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, é você ter fé no lugar certo. E Jesus, uma frase tão simples, mas tão poderosa, ele diz: tende fé em Deus. Tem gente que tem fé na figura humana de um pastor, fé na religião,
tem fé na instituição, tem fé na denominação, tem fé no líder religioso. Não, porque se não for o fulano, aí eu não acredito. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus disse que a nossa fé tem que estar em Deus, não pode estar em qualquer outra pessoa, em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Então a advertência desta manhã é exatamente essa: tenha fé em Deus. Fé em Deus, ainda que você não esteja enxergando, e Jesus está falando dentro desse contexto, o contexto de uma figueira que se secou desde que Jesus disse, mas não parecia isso, eles só viram isso no outro dia. Então tenha fé em Deus. Desde o dia em que a palavra de Deus alcançou seu coração, Deus já está trabalhando em seu favor. Pai, obrigado por mais um dia, final de semana. Este é o primeiro final de semana deste mês de setembro. Somos gratos a Ti e entendemos: o Senhor está agindo e nós temos fé em Ti. Em nome de Jesus, amém.